Olá, eu sou Alexandre de Castro Gomes, sou autor de livros para crianças e jovens e hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas dos alunos do CIEP Clauber Rocha, da professora Edilza. O Samuel e a Júlia me mandaram perguntas e me parabenizaram por estar no projeto. Então, muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma alegria estar nesse projeto de vocês. E vamos lá, vamos começar. Primeiro foi o Samuel. Ele perguntou com quantos anos eu comecei a escrever. Samuel, olha só, eu escrevo desde criança, mas eu não escrevia livros, né, histórias para serem publicadas. Eu escrevia as minhas histórias. Vocês escrevem também, todo mundo escreve redação em casa, né? Só que eu criava as minhas histórias nas brincadeiras, como toda criança. A criança, quando brinca, ela vai criando uma narrativa junto com a brincadeira, né? O soldadinho foi, não sei o que, parará, o carrinho fez aquela curva na pista. Então vocês vão criando essas histórias. Eu também criava essas histórias. Agora, escrever mesmo, não, peraí. Aí a verdade é o seguinte: quando eu fiquei adolescente, eu tinha uma banda, aí eu escrevia letras de músicas, depois eu me formei em direito, aí eu escrevia petições. Só depois que eu fui começar a escrever histórias. Eu publiquei meu primeiro livro em 2008, com 40 anos de idade, né? Não, 39 anos de idade. Então, eu escrevia bastante tempo antes de publicar. Vamos lá. Quantos livros eu já tenho? Eu nunca sou muito bom em fazer essa conta, porque eu sei que está entre 30 e 40. Porque se você tem pessoas que contam as minhas participações em antologias, tem pessoas que não contam, tem pessoas que contam os livros que foram traduzidos. Eu já tenho um livro na Espanha, tenho um livro na América Latina. Então, assim, eu não sei se conta, porque é a mesma história, só que é traduzida, né? Mas então vamos colocar entre 30 e 40, de repente na metade aí. Né? Pode ser, acho que é por aí mesmo. Espero te conhecer e tal. Eu também espero conhecer vocês um dia. Quem sabe? Vamos esperar essa pandemia acabar e a gente conversa. Vamos lá, Júlia. Júlia fez um monte de perguntas. Com quantos anos comecei a escrever? Já falei aqui, eu escrevo desde criança, mas acho que escrever o que você está dizendo é publicado, né? Livros publicados. Eu publico desde 2008. Eu nasci em 69, aí vocês fazem as contas aí. Qual foi meu primeiro livro? O meu primeiro livro se chama O Julgamento do Chocolate. E é uma história muito legal sobre o chocolate, que ele é colocado num tribunal e julgado por frutas, legumes e verduras, porque eles acham que as crianças preferem comer chocolate do que frutas, verduras e legumes, e fica todo mundo com inveja e dizem que o chocolate faz mal e tal. Então é um tribunal, é um julgamento. Tem um juiz, tem um advogado. É uma história muito interessante. Qual foi meu primeiro livro? Já falei. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Quantos anos eu tinha quando comecei a escrever? Falei aqui também. Qual é o meu primeiro livro? Na família alguém é escritor? Ah, todos escrevem, né? Meu irmão é juiz, por exemplo. Minha mulher, ela é ilustradora, que bem ou mal você escreve com imagens, né? Mas assim, escrever mesmo literatura, acho que eu sou o primeiro. Foi na cara e na coragem mesmo. O que me inspirou a ser escritor? Eu sempre gostei de escrever. É como eu falei antes, eu já escrevia letras de música e tal. Então, escrever uma coisa era um lugar onde eu me sentia confortável, né? Nessa criação de histórias. E uma vez a Cris Aledef, eu sou casado com ela é ilustradora, ela me apresentou um livro de um amigo dela, que era um livro infantil, do Paulo Borges, se chama Pra Onde Vai a Escuridão Quando a Gente Acende a Luz. Era publicado pela Melhoramentos, eu não sei se ainda não sei se ainda está sendo vendido. Mas eu li aquela história e gostei, e eu falei, então é uma coisa que eu gostaria de fazer com você, porque ela já desenhava, né? Ela fazia desenho industrial. E depois a gente viu um programa de um casal, que era o Eliardo França e a Mari França, que também eles trabalham com literatura infantil. Um escreve, um ilustra, outro escreve e tal. Ele escreve também, mas eles trabalham juntos. E eu falava para a Cris, olha, a gente pode fazer alguma coisa juntos também, olha, ia ser uma coisa bacana. E a gente resolveu tentar e deu sorte, conseguiu, e somos felizes até hoje com isso. Qual o meu livro preferido? É, Essa é uma pergunta um tanto difícil de responder, porque eu gosto dos meus livros, eu gosto de todos, né? São todos cada um deles tem um pedacinho de mim, alguma experiência que eu tive, alguma lembrança minha e tal. Então todos eles têm um pouquinho. Então é difícil dizer. É que nem eu perguntar para você qual é o seu fio de cabelo que você gosta mais, qual é a sua orelha que você gosta mais. Você gosta das duas, você gosta de todos os fios de cabelo, né? Acho que é a união da coisa que faz o gostar ser mais importante. Agora, se você está me perguntando de livros dos outros, é um outro problema, porque eu também gosto de muitos livros. É muito complicado dizer isso.
Assim, outro dia eu participei de um desafio no Facebook que era para botar as capas dos livros que significaram alguma coisa para você. Eu botei várias, assim, algumas infantis, outros nem eram infantis. Mas dos infantis eu me lembro que eu botei. Eu gosto de Flicts, é um livro que eu gostava muito quando era garoto. Eu gosto de. Tinha uma série daí de ouro que eles faziam, que era de livros de detetives e tal. Eu gostava muito disso, que era a Turma do Posto 4. É, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de Asterix, eu gosto. Eu estou pensando aqui nos infantis. Tem muita coisa boa. Hoje em dia, então, tem muita coisa legal. Eu gosto da Ruth Rocha, aquele Dois Idiotas Sentados no Barril. Eu gosto de livros novos, eu gosto do Tino Freitas, que faz muita coisa bacana. Aliás, eu não vou nem citar nomes aqui, porque senão eu vou me complicar e eu vou acabar esquecendo alguém. Mas leitura é uma coisa que se você está acostumado a ela, se você se entrega à leitura, você passa a gostar de um monte de coisas. É muito difícil você escolher um. Né? Você vai entender o dia que você tiver um monte de opções pela frente, não conseguir escolher, você vai entender a minha posição. Qual o autor que eu mais gosto? De novo, isso entra nesse. Mais gosto? Eu acho que é a Cris. Ela é ilustradora, ela é autora e, meu mal, somos casados, é que eu mais gosto é ela. Mas eu gosto do trabalho de um monte de gente. E eu não vou citar. Assim, é só você entrar numa livraria e olhar aqueles livros todos coloridos e ver as histórias mais legais e os nomes que são diferentes. Normalmente, as histórias mais legais não são da mesma pessoa, são de vários autores diferentes. Então é difícil citar um. Mas eu não vou cair nessa, não. É difícil citar um. Qual conselho eu daria para os alunos? O meu conselho é que vocês busquem aquilo que vocês gostam de ler. Porque, porque ler todo mundo vai gostar. Tem gente que fala, eu não gosto de ler, mas é porque essa pessoa ainda não achou o livro que seja a cara dela, o livro que ela se sinta realizada com aquele livro, que ela se sinta bem. Vá numa livraria, pega as capas dos livros, olhe, leia a quarta capa, que é a parte de trás. Ali tem normalmente uma sinopse do que é o livro, sobre o que ele é. Os livros cuja sinopse te fazerem ficarem curiosos, assim, aqueles que te fizerem curiosos, são os livros que são para vocês. Assim, às vezes você vai ler, vai começar a ler e não vai gostar, mas é uma forma de você começar a peneirar isso. Leia a sinopse, se você gosta, se aquilo te dá curiosidade de continuar lendo o livro, de ler o livro, é porque talvez seja um livro interessante que você queira ler. Então, assim, eu acho que o meu conselho é isso, é vocês buscarem aquelas leituras que te interessam. E para te interessar, para saber se interessa, você tem que ler a sinopse. E aí, uma vez que você. Por exemplo, outro dia eu estavam discutindo um livro já adulto, num grupo de estudos que eu tenho de leitura, e falaram de uma história que eu não conhecia. Eu estou curiosíssimo. Claro que eles não contaram a história toda no WhatsApp, mas eles falaram 2, 3 frases sobre ela. É como se fosse uma sinopse. Aquilo já me deu curiosidade de ler o livro. Então é a mesma coisa. Busquem sinopses, vejam quais são os livros que vocês ficam mais curiosos de conhecer e busquem esses livros para ler. E vão fazendo a sua listinha. Vai vendo assim, olha, eu acho que eu gosto mais desse estilo de leitura do que daquele e tal. Esses livros aqui mexeram mais comigo do que esses. Busquem livros desses mesmos autores que mexeram com vocês. Eu acho que é mais ou menos por aí. É o conselho que eu dou. Não desista da leitura, nunca. E aproveita agora quem está dentro de casa confinado e coloque suas leituras em dia. Tá certo? Beijo para vocês, foi um prazer. Professor Edilza, mais perguntas, se vierem mais perguntas, manda que eu respondo aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.